Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você não sabia disso ainda, já fique sabendo que você é criação de Deus, e você foi criado, formado à imagem do seu Pai, que é Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui neste lugar. Eu sei que não foi por acaso que nós chegamos aqui. Eu sei que o Senhor preparou este encontro, que o Senhor preparou esta noite. O Senhor trouxe cada pessoa que está aqui, porque existe algo poderoso da parte do Senhor pelas nossas vidas. E Deus, nós não queremos perder aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos, para te ouvirmos nesta noite, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Faça algo novo nos nossos corações, impacta as nossas vidas nesta noite. Nós queremos sair deste lugar, Pai, diferente de como entramos, transformados. Deus, molda o nosso caráter nessa noite, meu Deus. Usa a minha vida como boca do Senhor, como profeta, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre os nossos corações e as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa, amém, amém. Nestas últimas 4 semanas, acho que últimas 4 terças-feiras, nós temos falado sobre caráter cristão. Caráter cristão. O que é ter um caráter cristão? Ou como que a gente consegue viver de acordo com a palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor e ter este caráter segundo o caráter do Deus que nós servimos. Porque caráter, na verdade, são características que revelam quem nós somos de verdade. O que existe dentro de nós. São coisas que nós, através das coisas que nós, dos nossos comportamentos, do que nós falamos, das nossas ações, das nossas escolhas, na verdade nós estamos revelando aquilo que está dentro de nós, o nosso caráter, O texto que nós lemos aqui, hoje nós vamos continuar, talvez essa seja a última mensagem dessa série sobre o caráter do cristão. Não quero ser repetitivo e te cansar, mas acho que é um tema importante para nós, Os versículos que nós lemos aqui, vai dizer que Deus ele criou o homem e a mulher, e Ele faz o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus deposita algo em nós, em mim, em você, depositou algo ali em Adão, em Eva, fez o homem, fez a mulher, para que Adão e Eva se parecessem, ou tivessem as mesmas características, o mesmo caráter de Deus. Antes do pecado, antes da queda, o homem e a mulher, eles tinham as mesmas características de Deus. Não havia ainda o pecado, eles não falavam ainda de forma deturpada, eles ainda não se comportavam mal, porque eles foram criados à imagem e semelhança do Deus que é perfeito, que nele não há falhas, nele não há pecado, nele não há erros, Então o homem e a mulher, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas eu já até preguei uma série aqui na igreja sobre isso, sobre os atributos de Deus. E quando a gente fala sobre os atributos de Deus, o que nós vamos olhar é exatamente isso aqui que nós estamos falando. O que são os atributos? São as características de Deus.
Então, quando a gente olha e vai estudar a Bíblia e vai tentar entender quem é Deus, e a gente vai olhar para as características de Deus, e então a gente chama isso dos atributos de Deus. Ou seja, Deus ele é bom, Deus ele é misericordioso, Deus ele é justo, Deus ele é íntegro, Deus ele é misericordioso. E um dos atributos de Deus, quando nós vamos estudar os atributos de Deus, é que Deus é imutável, ou seja, Ele não muda. E a palavra de Deus vai nos revelar isso. Em vários lugares da Bíblia, a gente vai ver Deus falando, a gente vai ver profetas falando, a gente vai ver Jesus falando sobre a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus ele não muda, Ele é o mesmo, é o que a palavra diz. Em Hebreus diz o seguinte, olha, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, no capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo que ontem, hoje, e é o mesmo e o será para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é um dos atributos de Deus. Ele é o mesmo, Ele não muda. E existe coloquei aqui um outro versículo também que fala sobre isso. Malaquias no capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E por que é importante nós conhecermos e sabermos das características, dos atributos de Deus? Por exemplo, como esse que nós acabamos de falar, a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na verdade, Deus ele só é confiável. Eu e você só podemos confiar em Deus e descansar as nossas vidas em Deus. Por quê? Porque Ele não muda. Porque um de seus atributos é que Ele é imutável. Porque como é que a gente confia em uma pessoa que muda? Como é que a gente confia na palavra de uma pessoa que hoje ela fala algo e daqui uma semana ela mudou de ideia, ela mudou de opinião, agora ela pensa diferente? E aí de repente ela fez um combinado com você e daqui um mês você vai lá e diz, olha, você me disse isso aqui, e ela disse para você, olha, mas eu mudei de ideia, eu não penso mais a mesma coisa sobre esse assunto aqui. É difícil de confiarmos quando existe mudança, e o ser humano é assim, eu e você nós mudamos, por isso que muitas vezes não somos tão confiáveis assim, mas Deus não. Deus ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, por isso eu e você podemos descansar as nossas vidas nele. Por isso, aquilo que Ele falou há tantos anos atrás, através de profetas, através de homens que foram usados por Deus, se Ele não muda, ou seja, Sua palavra também não muda. Se Ele não muda, os princípios que foram estabelecidos por Deus não mudam. Se Ele não muda, as leis, até que muitas vezes a gente pensa, não, as leis já não existem mais, mas talvez você não tenha compreendido que por trás das leis, as de Moisés mesmo no Antigo Testamento, por trás de cada lei existe um princípio, e quando a gente está falando de princípio, a gente está falando do caráter de Deus ali. Porque, por exemplo, muitas leis que foram estabelecidas no tempo de Moisés, por exemplo, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Isso está revelando, na verdade, o caráter de Deus. Eu não preciso olhar para uma lei, por exemplo, e dizer assim, não, eu não estou mais no tempo da lei, eu não tenho que obedecer isso aqui porque eu estou no tempo da graça. Não, na verdade, as leis, os mandamentos, na verdade, a Bíblia toda vai revelar o quê? O caráter de Deus, quem Deus é. Por causa de uma lei nós estamos enxergando o quê? Um Deus justo ali muitas vezes, que estabeleceu algumas leis para que houvesse justiça no meio do povo. Um Deus verdadeiro, um Deus íntegro, que estabeleceu, por exemplo, leis civis no meio de um povo que, se não houvessem leis e regras, eles iriam se matar. Mas como o caráter de Deus, como uma das características de Deus Ele é justo, então por Ele ser justo, Ele estabelece leis, porque afinal, se você ler o Antigo Testamento, se você for ler as leis civis, por exemplo, você vai ver que, olha, se você matar uma pessoa assim, 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 você vai pagar pelo que você fez e tal, tal, tal. Por que é que Deus fez isso? Por causa do caráter dEle. Por Ele ser um Deus justo, por Ele ser um Deus íntegro, por Ele ser um Deus correto. Então, na verdade, quando olhamos para toda a Bíblia,
a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela expressa, ela revela o caráter de Deus de capa a capa. Quando você lê a Bíblia com este olhar, você passa a ver Deus de uma maneira diferente. Você começa a ver que por trás da história, você começa a ver que por trás de situações, por trás de princípios que foram estabelecidos, você começa a enxergar ali o coração de Deus, você começa a enxergar o caráter de Deus ali sendo revelado. E por que é que eu estou falando isso, né? Por que é que eu estou falando sobre Deus não mudar, essa ser uma característica do caráter de Deus? Porque, como eu comecei dizendo, Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, e Ele forma, Ele faz a sua imagem e semelhança. Então Deus deposita algo no ser humano, e o que Ele deposita é o caráter dele, são as características dele. Então, uma das características que Deus plantou e que nós perdemos por conta do pecado é exatamente essa: a imutabilidade, ou seja, nós mudamos. E tem uma palavrinha que eu acho que é importante dentro disso que nós estamos falando, que é integridade. Porque quando a gente fala sobre caráter, quando a gente fala sobre um Deus que é imutável, Ele não muda, se existe algo que eu acho que talvez uma das coisas essenciais dentro de caráter, quando a gente está falando de caráter, seja essa palavrinha aqui chamada integridade. E engraçado que o significado dessa palavra integridade, talvez a gente nem imagine o que isso significa, mas integridade, essa palavra vem de integral, uno, ou seja, ser íntegro é ser ser íntegro é ser, a palavra, o significado dela, né, é ser uno ou uma pessoa. Isso é integridade. E quando a gente está falando sobre o caráter de Deus, a gente está falando sobre esse Deus que é imutável, a gente está falando também sobre integridade. Por quê? Porque Deus, Ele é o mesmo. A gente não conhece um Deus diferente do outro, dependendo do momento que a Bíblia está nos revelando. A gente não conhece um Deus diferente dependendo das circunstâncias ou das situações. Não, olha, Deus falou isso, mas é porque estava naquela situação. Agora a coisa apertou, Deus falou outra coisa, Ele mudou de ideia, porque a gente não pode cobrar Deus, né? A gente é assim mesmo, a gente falou uma coisa, mas muitas coisas aconteceram e a gente mudou. Na verdade, o ser humano é assim. Muitas vezes a gente não consegue conhecer uma pessoa porque parece que tem 10 pessoas dentro da mesma pessoa. Ela é uma coisa num dia, no outro dia ela é outra coisa. Um dia ela fala uma coisa, no outro dia ela fala uma outra coisa. Um dia ela está sentindo assim, passa alguns dias ela já não está sentindo mais a mesma coisa. Mas Deus não é assim. Deus não muda. Deus, Ele é íntegro, integral, uno, Ele é apenas uma coisa. Ou seja, se Deus, Ele falou algo, está falado. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele promete, todas estas coisas estão integradas, é a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. E quando a gente fala de caráter, quando a gente fala de integridade, de ser é exatamente isso aqui, porque muitas vezes o nosso problema é que não somos não temos integridade, falta integridade no nosso caráter. Ou seja, eu falo uma coisa, faço outra coisa e prometo uma outra coisa. Mas e aí, quem quer você? Porque você não faz o que você fala, ou você não fala o que você faz, você não cumpre o que você promete. Eu achei que você era essa pessoa, porque você me deu a tua palavra, você me prometeu, mas você não fez aquilo que você prometeu. E quando nós olhamos para as características de Deus, para o caráter de Deus, esse Deus que é imutável, a gente vê um Deus íntegro, inteiro, não várias faces. Agora, quando a gente fala sobre caráter de Deus, né, quais são as características que revelam quem Ele é, né? Ou então, como que nós
descobrimos o caráter de Deus, as características de Deus que revelam, que nos mostram quem Ele é. Como eu disse para vocês aqui, a maneira de nós conhecermos o caráter de Deus, não existe uma outra forma a não ser através da palavra de Deus, a Bíblia. E como eu disse, por trás de cada coisa na Bíblia, de cada palavra, de cada verso, de cada versículo, de cada capítulo, de cada livro, o caráter de Deus está sendo ali revelado, o coração de Deus está sendo derramado. Até em lugares na Bíblia, por exemplo, que Deus nem é citado, ali eu e você podemos conhecer o caráter de Deus. Por exemplo, o livro de Esther. O livro de Esther não fala de Deus. O livro de Esther não cita o nome de Deus. Mas o caráter, as características de Deus está sendo revelado através da história de Esther. A gente vê um Deus ali cuidando de tudo. A gente vê um Deus bondoso. A gente vê um Deus misericordioso. A gente vê um Deus que ama as pessoas que talvez não se sentem amadas. A gente vê um Deus ali promovendo. A gente vê um Deus abençoando. A gente vê um Deus favorecendo o seu povo. O nome de Deus não é citado ali, mas eu e você podemos encontrar Deus. Eu e você podemos encontrar as características, o caráter de Deus sendo revelado através das histórias contadas. Então, já que nós estamos falando do caráter cristão, já que a nossa busca de todos os dias, se não é, deveria ser, é termos um caráter segundo o caráter do nosso Deus, do Deus que nós servimos. E como, não vou ser repetitivo, mas como nós falamos já nas semanas que passaram, este caráter, ele foi corrompido, ele foi manchado, deformado por conta do pecado. Então, Deus ele cria o homem, a mulher perfeita, e coloca no jardim, e ali deposita sobre a vida do homem, da mulher, características, um caráter. E se o homem e a mulher não pecassem, se o pecado não entrasse, se a morte não entrasse, o homem e a mulher iriam reproduzir, teriam características que revelariam o caráter de Deus. Nós, se estivéssemos de fora da história, poderíamos olhar, por exemplo, para Adão, para Eva, e se antes do pecado nós poderíamos enxergar Deus através deles. Por quê? Por causa das mesmas características, por causa do caráter, que era um caráter segundo o caráter de Deus. Então, uma pessoa com caráter cristão, sabe como é que isso acontece? Sabe quem é essa pessoa? É uma pessoa que estabelece como padrão de vida os princípios, as leis, os mandamentos estabelecidos por Deus. Então eu olho para a palavra de Deus, e na Bíblia tem princípios, na Bíblia tem leis, na Bíblia tem histórias. E uma pessoa que tem um caráter segundo o caráter de Deus é uma pessoa que estabelece como padrão de vida a palavra de Deus. Então, como é que eu vivo a minha vida? Qual que é o padrão? A palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz para mim que eu não devo mentir, é um padrão para mim. Então, se eu vou ter um caráter, características que revelam o caráter de Deus aqui nessa terra, eu não minto. Porque se eu minto, eu não me pareço com o Deus que eu sirvo. E aqui é onde mora o problema da igreja. E eu não julgo as pessoas de fora que odeiam as pessoas, muitas vezes, que frequentam a igreja. Como uma frase que eu disse há um tempinho atrás, não lembro quem falou, mas olha, não é que eu não gosto do Cristo de vocês. Eu não gosto, são dos seguidores. Eu não gosto porque na verdade eles não se parecem com o Cristo que eles professam, que eles dizem seguir. O grande problema da igreja é exatamente isso. Somos pessoas que através das nossas vidas não refletimos o caráter de Deus, ou seja, não temos as mesmas características. Deus mente? Deus não mente. Deus é injusto? Deus não é injusto.
Deus, ele precisa prometer ou jurar alguma coisa para que sua palavra seja verdadeira? Não. Deus falou, está falado. E o problema é que tantas vezes nós somos tão diferentes disso. A gente precisa jurar a mãe mortinha para que alguém acredite que o que eu estou falando é verdade. Eu vou cumprir o que eu estou falando. Olha, minha mãe pode morrer se eu não cumprir. A gente precisa algumas vezes fazer esse tipo de coisas. Por quê? Porque as pessoas duvidam de nós. E não é à toa que elas duvidam de nós. Eu já falei isso para você aqui. Quando nós fomos começar essa igreja, a gente estava em obra, em construção, em muitas coisas, e fechando contratos e tal, e não sei o quê. E aí eu não lembro o que a gente foi comprar. E eu falei, eu não sei se era com o gerente da empresa lá. E eu falei para ele, ele falou, mas o que vocês são? Eu falei assim, não, nós somos uma igreja, né? Aí ele falou assim, não, mas então a gente não faz contrato com igreja. Aí eu falei, mas o cara era gente boa. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, não, porque a gente já teve muito problema com pagamento e tal, a gente decidiu não fazer. Eu até me desculpei com ele. Eu falei, olha, me desculpa por isso, porque não deveria ser assim. Deveria ser o contrário disso. Deveria ser o seguinte, é crente, é cristão, está feito. Não preciso nem assinar contrato. Brincadeira, tem que assinar, mas o cara deveria ter tamanha confiança de saber, se ele é crente, ele reproduz o caráter do Deus que ele serve. E se ele reproduz o caráter do Deus que ele serve, esse cara não mente, esse cara não engana, esse cara não ultrapassa as pessoas, esse cara não deseja o mal de uma outra pessoa. Afinal, ele é cristão, e cristão é seguidor de Cristo, e eu reproduzo a imagem do meu Deus. Mas não é sempre que isso acontece, não é verdade? Aí você dá aquela olhada para trás, nossa, acho que não foi comigo essa não. E eu estou falando isso aqui, é um desafio para todos nós. Eu não estou colocando você numa situação difícil dizendo, olha, eu sou essa pessoa que... Não. É um desafio para todos nós. Porque como eu preguei nas outras semanas, né, preguei sobre a nossa natureza humana que nós herdamos, então nós temos essa tendência ao pecado. O tempo inteiro parece que tem o capetinho com o espetinho atrás aqui da gente falando, vai lá, faz errado, isso, engana, mente, isso aí, é isso que você tem que fazer. A nossa natureza humana, pecaminosa, que nós herdamos lá de Adão, que Adão pecou, Eva pecou, caiu, e a gente herdou isso. Mas quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos feitos novas criaturas. Então agora nós temos a chance, a possibilidade de vivermos uma vida diferente aqui nessa terra. Eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais enganar, eu não preciso mais desejar o mal das pessoas, eu não preciso mais ter inveja. Agora eu tenho essa possibilidade de me tornar essa nova criatura e viver segundo os padrões da palavra e refletir a imagem e ter características como a do nosso Criador. Mas é um desafio. Existem forças, como eu falei, existem forças que operam em nós. Uma é a antiga natureza. Uma grande força que opera em nós agora, nos ajudando a vivermos essa vida, o Espírito Santo de Deus. Agora uma outra força contrária que tenta nos impedir de vivermos tudo isso, demônios, o diabo, o inimigo das nossas almas, que o tempo inteiro vai estar tentando te prender, fazendo de alguma forma que você não reproduza características de Deus, porque ele odeia Deus, e ele odeia ver que você é a imagem do Pai. Ele odeia ver que você, através da sua vida, pessoas vão poder olhar para você e não ver apenas você, mas ver o Pai em você. Afinal, você tem características do Pai. É como um filho de sangue que a gente gera, um filho, uma filha. Os meus filhos, por exemplo, a Ana Clara, hoje acho que está mudando um pouquinho, está parecendo um pouquinho mais com a mãe, mas era a minha xeroxinha. Ou seja, quando alguém olhava para ela, não via só ela, me via nela. O Joaquim, meu pequenininho, ele agora também está mudando, mas ele, quando pequenininho, eu peguei uma foto minha e uma dele de quando eu era pequeno, mas era uma xeroxinha. Um dia eu mostrei para ele a minha foto e a dele, pequenininho, e disse assim, quem é o Jojo aqui? E ele apontou o dedo em mim.
esse aqui é o Jojo. Eu falei, não, esse aqui não é o Jojo. Esse aqui é o Jojo. Da mesma forma é assim, nós fomos gerados em Deus. Quando somos gerados em Deus, quando somos feitos nova criatura, é exatamente isso que acontece. As pessoas vão olhar para nós e elas não vão ver apenas a gente, elas vão ver Deus em nós. Como é que isso acontece? São as características, é o caráter, é o que nós fazemos, não apenas o que fazemos, mas o que falamos, o jeito que a gente vive a nossa vida. Jesus vai colocar essa coisa complexa e extensa de um jeito simples e fácil de se compreender. Porque os religiosos vão questionar Jesus e falar assim, qual que é o grande mandamento? Qual que é a grande lei? O que é mais importante? Porque no Antigo Testamento, o alvo, o objetivo ali era conseguir obedecer todas as leis e cumprir, mas aí é aquilo, Jesus vai dizer, olha, mas se falhar em uma, já falhou em todas, ou seja, então 613 leis, se você obedeceu 600, só faltou 13 e pronto, já cancelou todas as outras. Então, a princípio me parece um negócio impossível, e como é que eu vou decorar todas as leis, como é que eu vou fazer para obedecer tudo isso aqui? E Jesus simplifica e diz algo para aqueles religiosos, olha, existe um jeito mais fácil, vocês não precisam decorar essa lista toda, porque vai ser até difícil de decorar 613 leis, mais mandamentos e não sei o quê, como é que vai decorar tudo isso? Aí ele diz o seguinte, não, mas o jeito mais fácil é o seguinte, Mateus 22, 36 a 40, Jesus diz assim, mestre, os fariseus perguntando, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus simplifica e diz: olha, vocês estão preocupados com esse tanto de lei? Deixa eu facilitar para vocês. Como é que as pessoas vão olhar para vocês e enxergar em vocês a imagem, o caráter, ver as características do Pai na vida de vocês? Como é que a gente vive essa vida cristã? Como é que a gente vive uma vida de tal maneira que as pessoas vão olhar e dizer: é filho de Deus, esse aí anda com Deus, esse tem o caráter de Deus, esse tem as características de Deus. Como é que a gente faz? Qual que é o mais importante? De repente eu vou pegar o mais importante, vou obedecer o mais importante, as pessoas vão ver que eu cumpro esse mandamento e cumpro essa lei aqui. Jesus vai dizer o seguinte: não, isso aí é muito complicado, muito extenso, deixa eu facilitar para vocês. A primeira coisa, a coisa mais importante é: amem a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Qual que é o segundo? Ame o próximo, ame a pessoa que está ao seu lado como você ama a você mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte: e nestes dois mandamentos se cumprem todos os outros e todas as leis. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: se você amar a Deus, e porque você ama a Deus, agora é possível então você amar o próximo, porque se nós não amássemos a Deus, a gente não seria nem capaz de amar o próximo. E o próximo, quando a gente vai olhar para o próximo na Bíblia, o próximo não é nosso amigo, o próximo não é o cônjuge, o próximo não é aquela pessoa que você adora, que você gosta de tomar café, não. O próximo é qualquer pessoa que está ao seu lado. O próximo pode ser seu inimigo. Então como é que eu consigo amar meu inimigo? Em primeiro lugar, Jesus vai dizer o seguinte: primeiro você ama a Deus, que depois que você amar a Deus, os outros problemas vão resolver, aí você vai conseguir amar o teu próximo. Ele diz: e todas as leis se cumprem nestes dois mandamentos. Ou seja, se eu amo a Deus com um amor verdadeiro e genuíno, se eu amo o meu próximo, as pessoas que estão à minha volta, até os meus inimigos, como eu amo a mim mesmo, eu não vou ter problema em cumprir as leis e os mandamentos. Por quê? Quais são as leis? Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não sei o que, 1 milhão de coisas, tá? Se eu amo uma pessoa, eu mato ela? Não. Se eu amo uma pessoa, eu falo mal dela? Não. Se eu amo uma pessoa, eu vou ter inveja dela, eu vou desejar o mal dela? Não. Então o que Deus estava dizendo é o seguinte: aqui você resolve a tua vida.
Se você ama a Deus e você ama o próximo como você ama a si mesmo, então você vai ser uma pessoa que vai cumprir as leis. Você vai ser uma pessoa que vai cumprir os mandamentos de Deus. E você não vai precisar nem ficar fazendo forcinha. Será que eu falei no 612, no 609, era isso aqui, acho que eu dei uma falhada. Não, simplesmente você for uma pessoa que ama a Deus de verdade e ama o próximo como você ama a você mesmo, todas as leis serão cumpridas na tua vida. Você não vai desejar o mal de uma pessoa, você não deseja que aquela pessoa se dê mal na vida, mesmo os teus inimigos. Você não deseja injustiça, você não mente, você não dá falso testemunho, você não fala coisas ruins, fofoca de uma outra pessoa. Não, porque você ama, e se você ama, você não faz esse tipo de coisas. Então, para um caráter, para se ter características, porque as características de Deus estão por toda a Bíblia, nas leis, princípios, mandamentos. Então, para se ter características, um caráter, segundo o caráter de Deus na minha vida, como é que eu faço? Amo a Deus em primeiro lugar. Agora, como é que eu amo a Deus? Como é que você ama uma pessoa? Não espiritualizando, como é que você passa a amar? Como é que você chega à conclusão que você, por exemplo, você vai se casar e você diz, olha, eu amo essa pessoa, eu quero passar o resto da minha vida com ela porque eu amo. Como é que você chegou a essa conclusão? O que teve que acontecer para você chegar a essa conclusão? Você teve que passar tempo com essa pessoa, você teve que conhecer ela, você teve que ter intimidade com ela, você teve que ter muitas conversas com ela. E a cada conversa você se encantava ainda mais. E a cada café que você tomava com aquela pessoa, você dizia, olha, essa é a pessoa que eu quero casar. E sentimentos foram despertando e você chegou à conclusão, eu amo essa pessoa e eu quero viver com ela. Isso não acontece, não é um milagre. Eu vi e amei. Isso não é amor. Amor é algo que se constrói. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Como é que eu amo a Deus? É impossível amar a Deus se eu não me relaciono com Ele. É impossível amar a Deus se eu não... Como é que eu me relaciono com Deus? É através da oração, através da leitura da palavra, porque a palavra me faz conhecer quem Deus é. Então, se eu não me relaciono com Deus, eu não o amo. E se eu não o amo, como é que eu vou conseguir amar outras pessoas? Se eu me relaciono com Deus, sabe o que acontece? À medida que eu me relaciono com Deus, eu passo a obedecê-lo. E na verdade aqui é onde está a prova de que realmente você ama a Deus, que você se relaciona com Deus. Porque amar a Deus, a Bíblia fala isso, amor a Deus é quem obedece, quem ama, quem atende, quem observa os mandamentos de Deus. Este é o que me ama. Então eu me relaciono, eu começo a obedecer. Então eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu amo o próximo. E então vai ser natural características de quem Ele é fluírem através da minha vida. Agora, qual que é o valor do caráter? E eu fiquei até pensando sobre isso, porque eu até falei aqui algumas semanas atrás, né? Caráter, ele pode ser bom e pode ser ruim. A gente pode olhar para uma pessoa e é um mau caráter. Quando a gente fala que a pessoa tem um caráter ruim, o que é que a gente está dizendo? São características que mostram aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa mente, aquela pessoa enganadora, aquela pessoa ultrapassa as outras, aquela pessoa é maldosa, ou seja, aquele é um mau caráter. Agora, quando a gente diz, não, aquela pessoa, puxa, tem um caráter incrível, o que a gente está dizendo? Ela é uma pessoa que tem palavra, ela é uma pessoa que não mente, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa justa, uma mulher de caráter bom. Quando a gente fala de caráter, automaticamente nós estamos falando sobre um caráter bom. E qual que é o valor de um bom caráter, de um caráter ou um bom caráter para Deus? E o título até dessa mensagem eu coloquei duas palavrinhas, uma foi caráter e uma foi carisma. Caráter ou carisma?
Porque às vezes a gente passa, na verdade eu vejo que é uma realidade no nosso mundo até. Muitas vezes as pessoas valorizam mais carisma do que caráter. Carisma, a palavra no original é dom. Ou seja, meu dom, meu talento. Automaticamente a gente está falando sobre o que a pessoa reproduz, o que ela faz. Então quando a gente fala de carisma, de dom, de talento, a gente está falando é o que a pessoa faz. E muitos valorizam mais o que você faz do que você é. Quando a gente fala de caráter, a gente não está falando do que você faz, a gente está falando de quem você é. O seu homem, a sua mulher interior. Então, no mundo decaído que nós vivemos, muitas vezes se paga pelo dom, se paga pelo carisma, se paga pelo talento e não pelo caráter. Uma posição, às vezes, numa grande empresa, ela não é colocada para alguém que tem caráter, mas para alguém que tem carisma, para alguém que tem um dom, para alguém que tem um talento. Paga o talento, paga o que ela faz, independente da vida dela. Ele é um bandido, é uma bandida, arruma uma confusão, mas ele vem aqui e o que eu preciso que ele faça, faz, então eu pago ele por isso. No mundo é assim que as coisas acontecem. Será que para Deus é a mesma coisa? Claro que não. Deus está mais interessado em você do que no que você faz. O interesse, a busca de Deus, dessa obra que Ele quer fazer na minha vida, não é sobre o que eu faço. Essa não é a maior preocupação de Deus, mas é quem eu sou, a pessoa que eu estou me tornando. E até num texto simples como este que nós lemos aqui em Gênesis, no primeiro capítulo, versículos 26 e 27, que vai nos falar quando Deus cria o homem e a mulher ali, a gente já vê a prioridade de Deus ali. Porque Deus coloca em primeiro o que é mais importante. Deus dá prioridade, Ele estabelece algo antes que para Ele é mais importante. Então, olha a maneira que Deus estabeleceu. Deus, Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Prioridade para Deus. Aqui está em primeiro lugar. Para mim é mais importante quem você é, o caráter que você reproduz. Isso aqui foi o que Deus fez antes. Depois de Deus ter feito isso, o que é que Ele faz? Depois Ele determina o que o homem e a mulher deveriam fazer. Então aí vem o carisma, de repente o dom, o talento, porque Deus, depois de ter criado o homem e a mulher e ter os feito a sua imagem e semelhança, só aí então Deus vem e diz o seguinte: agora eu vou colocar sobre vocês autoridade, domínio, para que vocês dominem a terra, para que vocês dominem os animais, ou seja, o que vocês vão fazer. Então, primeira coisa, que eu mais estou preocupado é quem vocês são. É o meu caráter em vocês. Segunda coisa, aí vem o que vocês vão fazer. Aí eu vou dar autoridade para vocês dominarem. Aí eu vou dar autoridade sobre a terra, os animais, os répteis e tudo. Mas antes disso, eu estou colocando a minha imagem, a minha semelhança em vocês. Porque Deus está mais preocupado em quem somos. As pessoas que estamos nos tornando todos os dias do que fazemos. E aqui é um desafio para a igreja, porque a gente pensa que é o que a gente faz, e aí a pessoa vem 8 vezes por semana na igreja, e ela diz: estou fazendo, estou servindo, reservo lá, sirvo aqui, onde precisa de mim eu faço, eu sou, Deus está feliz comigo, enquanto Deus estava mais preocupado com a maneira que essa pessoa vive do que ela faz. Porque o que eu faço deve ser consequência, fruto de quem eu sou. Senão, eu não sou íntegro. Não existe uma pessoa apenas. Ou seja, eu sou hipócrita. Porque eu faço uma coisa que não vivo. Então eu venho 8 vezes e eu sirvo na igreja 8 dias na semana, mas essa pessoa não é quem eu sou. Isso é que eu faço, mas não quem eu sou. E não é isso que Deus quer. No Antigo Testamento, Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel, ele faz algo errado e ele sacrifica lá, ele traz animais, eles conquistaram uma terra, e Deus havia dado uma ordem: vocês vão lá, mas vocês vão matar todo mundo, vai matar todos os animais, não vai trazer nada de volta.
Saul, o que fez? Trouxe algumas pessoas de volta, trouxe alguns animais. O profeta Samuel foi confrontar Saul e disse para ele: você desobedeceu a Deus. E ele diz: não, mas sabe o que é? Porque sempre tem uma desculpa. Sabe o que é? Eu trouxe um animal, mas eu trouxe porque eu amo a Deus, porque eu vou sacrificar. A gente espiritualiza até as coisas. Não, eu fiz, por quê? Ele espiritualizou. Eu trouxe o animal porque eu vou oferecer um sacrifício a Deus, eu amo a Deus. E aí o profeta Samuel dá uma palavra dura para Saul e diz para ele o seguinte: tem porventura, isso em 1 Samuel capítulo 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Será que o Senhor tem mais prazer no que você faz ou em quem você é? Será que o fato de você estar sacrificando, Deus está mais feliz com você estar sacrificando? Ou Ele estaria mais feliz se você tivesse obedecido à ordem dEle? E algumas vezes a gente troca as posições aqui. A gente, não, mas eu faço. Não, mas eu estou na obra. Mas Deus, para Deus isso não é mais o importante. O que acontece aqui deve ser fruto, consequência. Você serve porque antes você serve na tua casa. Você serve porque antes a tua vida tem sido transformada por Deus, e isso é consequência. Você não faz por desencargo de consciência. Você não faz para pagar um ticket e ficar bem com Deus. Já que eu pequei 4 vezes essa semana, eu vou então servir 4 dias, que aí a conta fica kit, né? Zera, estou zerado com Deus. Para Deus era melhor você não ter servido nem um dia, feito nada. Mas se você estivesse buscando transformação em sua vida, em ser um cristão melhor. Quando eu falo ser um cristão melhor, é se parecer mais com o seu Senhor. Deus estaria mais feliz com você. E da mesma maneira que Deus pesa dessa forma, essa é a medida para Deus, deveria ser para mim e para você também. Deveria ser a maneira que a gente enxerga as pessoas. Como eu disse, o mundo não vê assim. O mundo não olha e diz e valoriza as pessoas pelo caráter que elas têm, por quem elas são de verdade, mas muitas vezes pelo que elas fazem, pela posição que têm, pela fama que têm, e não por quem é a pessoa de verdade. Nós somos assim, nós temos essa tendência. Vou dizer uma coisa para você que eu faço hoje na minha vida, porque para mim eu entendi que é mais importante o que as pessoas são do que elas fazem. Então, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo algo, mas eu vejo nela que ela não é para mim, eu não vou dar um exemplo claro aqui. Pregadores, pastor, alguém que leva a palavra. Eu não escuto. Se eu coloco para ouvir uma pregação e o pregador, a primeira coisa que ele fez foi falar mal de alguém, eu já desligo e não escuto nunca mais esse cara. Porque ele está ensinando, ele está fazendo algo, mas ele não está sendo. Ele está sendo maledicente, ele está fofocando, está falando de coisa que não era para ele estar falando. Por que ele não pegou o telefone e ligou para o irmão e conversou com o irmão? Por que foi na internet falar do irmão? Então esse cara, se esse cara, o que ele ensina não funciona nem na vida dele, por que eu vou achar que tem que funcionar na minha? Então eu não consumo esse tipo de coisa. E até aqui, uma dica para você. A dica para você. Porque hoje a gente consome, a internet fez isso. O cara tem uma vida desgraçada. E ele vai ali e fala alguma coisa. E você está lá, consumindo, ouvindo. O que esse cara está falando não funciona nem na vida dele. E ele quer que funcione na sua. É esse negócio hoje, né? Fique milionário. O cara está mais duro que sei lá o quê. Mas ele está te ensinando como ganhar dinheiro. Ele tinha que ensinar ele primeiro, pô. Me mostre com os teus resultados, meu filho. Me mostre com a tua vida, meu filho. E aí eu vou acreditar no que você está falando.
Não estou dizendo que as pessoas são perfeitas. Não estou dizendo que um pastor, ele é perfeito. Não estou dizendo que eu não tenho falhas. Não estou dizendo que eu não erro, que eu não falho, de forma alguma. Mas nós precisamos valorizar as pessoas não pelo que elas fazem apenas, mas o que eu faço precisa estar alinhado com quem eu sou. Se você olha para a minha vida e você não vê em mim aquilo que eu falo, querido, querida, faça um favor para você. Muda de igreja. Muda de igreja. Se você vê que eu não trato a minha esposa bem, que eu não trato os meus filhos bem, e eu estou aqui te ensinando alguma coisa, para de me seguir. Para de me acompanhar. Muda de igreja. Vai para algum lugar que tenha coerência, integridade. Um é a mesma coisa. Mesma coisa que aqui quando está ensinando deve ser quando eu estou em casa, deve ser quando eu estou na rua, deve ser quando eu estou em outros lugares. Não pode ter diferença. E na verdade assim deve ser as nossas vidas. Vida íntegra, uma só. E na verdade, o que vai fazer você cruzar a linha de chegada bem, o que vai fazer você chegar lá bem, terminar a tua carreira bem, não é o teu dom, não é o teu talento, não é o teu carisma, é o teu caráter. Uma pessoa com muito talento, ela pode chegar em algum lugar, mas ela perde aquela posição, ela perde aquilo, porque não tem caráter para sustentar o lugar que ela chegou. A única coisa que nos leva até a linha de chegada, e aqui eu estou falando de uma vida boa que Deus preparou para nós. Aqui eu não estou falando do cara que chegou, mas você vai olhar para a vida dele, desgraçou a vida inteira porque chegou. E é exatamente isso que acontece. Se você olhar, é exatamente isso que acontece. Quando se tem dom, talento, carisma, sem caráter, você pode ver que a destruição bate na porta. O cara teve sucesso nos negócios, o cara tem poder, o cara tem fama, é reconhecido pelas pessoas, mas não tem caráter. A vida do cara é vida de ponta cabeça. A primeira coisa que ele faz é trocar a esposa dele, que caminhou com ele 30 anos, por uma da metade da idade. Primeira coisa, por quê? Porque ele foi colocado numa posição por conta do talento, do dom, do carisma, mas não teve caráter suficiente para sustentar aquela posição. E quando a gente fala de caráter, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de características, ou seja, de Deus, alguém que estabeleceu como padrão da sua vida seguir princípios, leis, mandamentos de Deus. Então uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não segue, não é orientada pelos princípios, pelas leis, pelos mandamentos do Senhor, não importa, você pode ter o dom que for, você pode ter o talento que for, mas pode ter certeza que vai ter tristeza e confusão na tua vida. O que me faz chegar lá, terminar e completar a carreira de Deus na minha vida, não são os meus talentos, é o meu caráter, é o meu caráter. Preciso correr, mas só para finalizar, se nós olharmos para a vida, por exemplo, de José, o garoto José, o que coloca José no palácio? Não foi o talento de José, não foi apenas a capacidade de administrar de José, mas foi o caráter dele. Não sei se você já parou para pensar nisso, eu estava refletindo sobre isso hoje. O fato, porque quando José ele é vendido pelos seus irmãos, ele está lá no Egito agora, ele vai para a casa de Potifar, que era general do exército, e ali o caráter de José vai ser testado, vai ser colocado à prova. Uma mulher, que é esposa de Potifar, quer se deitar com José, e provavelmente era uma mulher bonita, que se cuidava, cheirosa, atraente, e José, um funcionário, se ele tivesse dom e talento, que provavelmente foi isso que o colocou na casa de Potifar, porque Potifar olha para ele e vê que tudo que José colocava à mão prosperava, dava certo. José tinha suas qualidades, habilidades naturais, talento, dom, ele fazia bem feito. Se fosse apenas isso, ele teria sido colocado na casa de Potifar.
E quando a mulher de Potifar quis se deitar com José, se ele não tivesse o que? Caráter. Se o padrão da vida dele não fosse, o padrão da minha vida são os princípios, são mandamentos, são as leis de Deus, e eu não abaixo o padrão. Se não fosse isso, ele teria se deitado com aquela mulher. Mas seu caráter não permitiu que isso acontecesse. Então aquela mulher tenta de todas as formas. Ele diz: não, como é que eu posso fazer isso com meu Senhor? Ele me confiou todas as coisas nessa casa, Ele me deu a chave da casa, eu cuido de tudo aqui. E mais, digo mais, não apenas com o meu Senhor, mas com o meu Deus. Como é que eu poderia fazer tal coisa? E aí olha só que coisa louca. O que colocou José numa cadeia, sabe o que foi? Foi o seu caráter. Porque ele decidiu não se deitar com aquela mulher. Ele foi levado para a prisão. E exatamente nesse momento que algumas vezes até o diabo tenta me enganar e te enganar. Porque tem vezes que a gente tem caráter e a gente é passado para trás. O caráter algumas vezes vai fazer isso comigo e com você. Porque teu chefe vai dizer para você: mente. E você vai dizer: eu não minto. E talvez o teu caráter custe o teu emprego, como para José custou o emprego dele. Ele era o cara mais importante dentro da casa de Potifar, mas pelo fato dele ter caráter, ele é jogado numa prisão. Mas Deus é tremendo. José não sabia que seria a prisão que o levaria para o palácio, mas Deus sabia. Então, quando tem um caráter irrepreensível, mesmo quando me passam para trás, mesmo quando parece que a vida me deu uma rasteira, eu posso descansar no meu coração, porque quem cuida da minha vida é Deus, quem me guarda é Deus, quem me promove é Deus. José não fazia ideia que por conta do seu caráter e não ter se deitado com aquela mulher, ele seria jogado na prisão. Ele não fazia ideia que na prisão ele estaria preso ali com o copeiro e com o cozinheiro do rei. Ele não fazia ideia que Deus revelaria a ele sonhos daqueles homens. Ele não fazia ideia de que quando um destes dois homens fossem libertos e voltassem para o palácio para estar na presença de Deus, um daqueles homens iriam se lembrar de José. Porque um dia o rei, Faraó, tem um sonho e não consegue interpretá-lo. E então aquele homem diz: rei, tem um homem que está lá preso, está na cadeia. Ele é diferente, aquele cara é diferente. Aquele cara vai conseguir descobrir qual foi o teu sonho. Ele vai trazer a interpretação do teu sonho. José não fazia ideia de que isso aconteceria. O caráter de José o coloca na prisão, mas porque ele está na prisão, agora ele vai ser levado ao trono como o segundo homem mais importante ali no Egito. Agora José tem fama, agora José tem poder e agora José tem dinheiro. E se José tivesse sido colocado nessa posição com fama, poder e dinheiro, mas não tivesse em caráter, ele iria ter sido destruído. E como é que a gente vai ver que José continua ainda sendo um homem de caráter? Porque isso não roubou o coração de José. Quando os irmãos de José chegam para ele ali e dizem: você vai nos matar, né? José olha para eles com compaixão, porque isso aqui são todas características de alguém de caráter, do caráter de Deus. Ou seja, José, ele podia ter matado os irmãos, ele podia agora ser uma pessoa má, mas ele era uma pessoa que tinha caráter. Ele olha para os irmãos, ele diz: não, eu vou ser bondoso com vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da minha família. Quem sabe o que vocês não fizeram comigo, na verdade tenha sido Deus usando toda essa situação para que, como um dia como esse, vocês chegarem na minha presença e eu poder agora servir a vida de vocês. Um caráter íntegro. Ele não era muitas pessoas. Tem algumas pessoas que pensam que, e até dizem isso: o dinheiro ele revela, o dinheiro corrompe as pessoas, o poder corrompe as pessoas. Não, isso não corrompe ninguém. Na verdade, o poder, a fama, o dinheiro só revela aquilo que a pessoa já era. Ela só não fazia porque não podia, ela só não escrachava ninguém porque ela não tinha ninguém para escrachar, ela só não pisava na cabeça de alguém porque ela não tinha dinheiro para fazer isso, ela não tinha poder para fazer isso. Mas agora que ela tem, ela simplesmente reproduz o que ela já era. E a gente vai olhar para José e encontra integridade. Na prisão, o mesmo na casa de Potifar, o mesmo no palácio, o mesmo sendo o homem mais importante, segundo homem mais importante daquela nação.
O carisma pode te levantar. O teu dom pode te levantar. Porque as pessoas apreciam o que nós fazemos. Se você faz bem feito o que você faz, você vai ser promovido. Você vai ser levantado. Você vai ser pago por isso. Mas o que te sustenta nesse lugar é o caráter. Essa é uma oração que de verdade eu faço para Deus sempre. Não me leve, não me levante, não me coloque numa posição que o meu caráter não possa suportar. Não faça isso comigo, Deus. Não faça. Não me levanta. Não me use. Não unja a minha vida se eu não puder suportar isso que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque eu sei que vai ter destruição. Eu sei que vai ter choro. Eu sei que vai ter tristeza. Então, é claro, nós buscamos ser diligentes no que fazemos. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que estudar, você tem que se aprimorar. Mas valorize mais quem você é. Valorize mais reproduzir as características, o caráter do Pai. E depois o que você faz. Se for assim, pode ter certeza, você vai terminar essa caminhada bem. Você vai poder chegar lá no final, olhar para trás e dizer: olha, Deus fez muitas coisas, Deus me levantou, Deus me usou, Deus me abençoou, eu construí minha casa, eu tive meu negócio, eu fiz isso, aquilo. Mas você só vai conseguir chegar bem lá no final e feliz, dizendo: olha, estou bem, estou terminando a carreira bem, completei, guardei a fé, se você for uma pessoa de caráter. Você recebe essa palavra? Eu preciso terminar. Está tarde. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Então, lição de casa para você. Semana passada falaram para mim que eu bati muito, né? Então, hoje eu estou tentando ser um pouco mais bonzinho. Lição de casa. Se preocupe com a pessoa que você está se tornando. Se preocupe com isso. Quando você reproduzir algumas características, faça uma autoanálise. Isso que eu estou reproduzindo tem a ver com Deus? Será que Deus xingaria uma pessoa? Será que Deus mentiria? Será que Deus passaria para trás? Não. Isso não tem a ver com Deus. Deus então molda o meu caráter. Deus então me ensina a me parecer mais com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa que perdoa. Eu quero ser uma pessoa que ama. Eu quero ser uma pessoa verdadeira. Eu quero ser uma pessoa íntegra. Ou seja, apenas uma pessoa. Eu não sou hipócrita. O que eu falo, o que eu prometo, o que eu faço, existe é a mesma coisa. Não existe diferença. Então busque isso, porque aí é onde Deus te levar. O que Deus fizer na tua vida, você vai ver que você vai ser uma pessoa bem sucedida. E sucesso, que eu estou dizendo aqui, é feliz. Ou seja, você vai estar lá e vai estar de pé. Você vai estar lá, você vai estar bem. Você vai estar lá e você vai estar com a tua família junto. Você vai estar lá, vai estar com os teus amigos juntos. Não é que você chegou lá e a tua vida ficou toda arrebentada. E para isso é necessário caráter. Amém? Você recebe essa palavra? Pode ficar de pé, aplauda o Senhor Jesus.